Oi, gente, tudo bem? Esse aqui é o podcast da Gamer Girls, do grupo Gamer Girls, e nós estamos com a nosso podcast número 0. Aqui já começamos com a participação de uma pessoa famosa, super famosa, né? Um youtuber, né? É o Kiliano. Se apresente aí, Kiliano. Eu não gosto muito do nome youtuber, mas eu sou do 365 Indies, que é um canal no YouTube. Digital influencer. Digital influencer. Certo. Eu tenho um canal no YouTube sobre jogo independente, que é o 365 Indies. Você pode entrar em 365indies.com. E eu fiz uma lista de 365 jogos por um ano. Isso tem bastante tempo já. E hoje eu falo sobre jogo independente, sobre conteúdo independente em geral. Isso, você fez até uma lista depois, agora recente, né? Que é o 36,5, não é? Isso. Um negócio assim? É isso mesmo, que é porque 365 é uma lista muito longa e ela foi feita há 6 anos atrás, então algumas coisas acabaram ficando datadas e tudo mais. Então eu fiz uma lista de 36,5 jogos independentes que foram importantes de alguma forma, e todos eles jogos gratuitos. Então, se você tem um ou dois finais de semana livres aí, vale muito a pena, que você vai conhecer muito jogo legal. Então, vamos primeiramente, né, esclarecendo a questão de o que é um jogo indie, por que é exatamente, e o que diferencia ele desses grandes jogos. Então, é uma definição que é bastante diferente do que era o cenário há uns 10 anos atrás, 6, 7 anos atrás, do que é hoje, e a gente pode traçar um monte de paralelo com outras formas de mídia, como por exemplo a música, né? Antigamente, se eu chegasse para você e falasse, o que é uma banda independente? Tá, uma banda independente é uma banda que não tem uma gravadora, que eles lançam as mídias de forma independente e tudo mais. Só que hoje em dia ainda já é algo que perdeu um pouco de sentido, né? Com a difusão aí do conteúdo por streaming. Hoje qualquer um que não precisa ter uma gravadora para poder colocar um conteúdo, uma música no Spotify, por exemplo. Então meio que na música ainda é mais importante, né? A questão de você ter uma gravadora, uma empresa que vai cuidar da sua imagem e do seu conteúdo, porque o custo de produzir uma música ainda é mais caro do que o custo de produzir um jogo. O custo de produzir um jogo, sei lá, uma pessoa, tutorial de graça na internet, sei lá, é difícil até de mensurar. E antigamente, o que era jogo independente era o jogo que não tinha publisher, que é literalmente uma publicadora, que é uma empresa que faz a intermediação entre a pessoa que está desenvolvendo até o Xbox, até o lugar onde vai vir o seu jogo. Hoje em dia, essa ideia de publisher caiu por terra, então você tem jogos que são abissalmente gigantescos, né? Que são feitos no fundo de quintal, do mesmo jeito que você tem jogos com a proposta de ser independente, mas que elas são feitas por grandes empresas. Como, por exemplo, aquele jogo... Sabe aquele jogo do bonequinho de lã? Sei. Uhum. Você lembra o nome dele? Eu não vou lembrar aqui. É isso que você tá pedindo pra eu lembrar o nome de alguma coisa, é complicado. É um jogo do bonequinho de lã, que eu esqueci o nome agora. Mas se tiver um post aí, coloca o nome dele, o trailer, quem tiver interessado vai no site da Gamer Girls aí e vê lá, eu esqueci o nome mesmo. Mas basicamente esse jogo é um jogo feito pela EA, que é a maior empresa de fazer jogos grandes possíveis, assim, sabe? E é um Unravel. Unravel é o nome do... Sim. Isso. Esse jogo, o jogo do bonequinho de lã vermelho, que a ideia é que é uma empresa muito grande, injetou dinheiro e financiou um projeto que vem com a proposta de emular um jogo independente. Esse seria um jogo indie, sabe? É difícil você chegar e falar que é um jogo indie, igual, por exemplo, o Cuphead, que tem toda... Ele foi muito vendido como um jogo indie, só que na verdade ele tem a Microsoft por trás. E se a gente for mais a fundo, a gente tem outros projetos muito mais complexos, como por exemplo o Minecraft, que ele veio como um jogo independente, eles eram tão indies que pra você ter Minecraft, você tinha que ir no site do Minecraft comprar, ele não tava no Steam, ele não tava em nenhum lugar, ele só tava no site do Minecraft. E ele foi vendido por, acho que $1 bilhão pela Microsoft. Então, um jogo que a propriedade intelectual dele foi vendida por $1 bilhão
pode ser considerado um jogo indie, sabe? Era um jogo indie, hoje não é mais. Então, hoje em dia, você considerar um jogo, o que é um jogo indie, é um conceito extremamente complexo e não existe uma resposta muito certa. O que particularmente eu considero é que um jogo indie é um jogo autoral. É um jogo em que a ideia dele veio de poucas pessoas, a ideia e a execução dele veio de poucas pessoas, veio de uma empresa pequena. Você falou vários nomes aí que são de jogos internacionais, né? De jogos que não são brasileiros. Como é o cenário nacional para o jogo indie? Tem espaço? Tem como? Então, é uma pergunta complicada, porque é uma resposta meio ampla mesmo, falando sobre cenário nacional de jogo indie. Eu não gosto da ideia de cenário nacional de jogo indie. Eu gosto da ideia de cenário de jogo indie. Por exemplo, Celeste. Celeste é um jogo que foi... ele ganhou no Game Awards como o melhor jogo independente do ano. E ele é um jogo que foi feito pelo Matt Thorson, que é um desenvolvedor, acho que canadense, se eu não me engano. A ideia do jogo, a pessoa principal ali, o idealizador do jogo é gringo. Porém, os artistas são brasileiros, que é a Amora e o Santo da Mini Boss Studios, que são dois artistas brasileiros. E o Celeste, ele é um jogo que tem DNA de várias partes do mundo, sabe? E é toda a parte da arte, não é tipo, eles contrataram uns caras para fazer um gráfico. Não é um relacionamento simples assim. Os dois trabalham há muito tempo com o Matt Thorson, eles fizeram toda a parte visual do jogo, desde a pixel art quanto os concepts. O jogo é em português? O jogo ele é em português, né? Ele tem localização em português. Então, existe um DNA brasileiro muito forte ali no Celeste. E ele é um jogo que é difícil você definir uma nacionalidade para ele. E claro, existem jogos que são de fato brasileiros mesmo, como por exemplo o Blazing Chrome, que tá no Game Pass, que é um jogo feito pela Joy Masher, que é basicamente, simplificando as coisas, basicamente foram 4 pessoas que fizeram ele ali. Lógico que tem mais que isso, mas acho que gira em torno das 4 pessoas, que é o Danilo e a Thaís, que são os idealizadores principais. Danilo seria o game designer e o artista. A Thaís, eu posso estar falando muita groselha, tá? Então não levem tão a sério o que eu tô falando. A Thaís, ela é o marketing e acredito que ela também fez o level design. E tem um outro rapaz que eu esqueci o nome dele, que é um programador, e o Thiago Adamo com áudio. São 4 brasileiros que fizeram esse jogo e tá aí no Xbox, tá no PS4, tá no Switch, tá no PC. Jogo independente, BRzão. Acredito, inclusive, que não teve nenhum tipo de financiamento nacional. Quando você falou sobre ter espaço, né, e citou a questão de financiamento, a Ancine tem vários projetos de financiamento envolvendo jogo independente também, e um deles envolveu um lançamento que saiu para computador, que foi o Outer Space. Não, é o Out of Space, é isso aí, Out of Space. Deixa eu procurar no Google aqui. Isso é recente? É recente? Isso. É mais ou menos recente, porque o jogo ele ficou em Early Access por 1 ano. Ele teve, inclusive, na BGS do ano passado. Não sabemos se vai ter algo na BGS desse ano, que a gente nem sabe se vai ter BGS, né? Porque é meio complicado também você falar que a Ancine tem, né, apoia esse tipo de projeto também, sendo que as coisas mudaram um pouco no governo com relação à Ancine, né? A gente sabe que o governo atual é louco pra prejudicar a Ancine tudo que puder, né? Mas o governo passado, que foi quando aconteceu, né? Sim. Esse financiamento aconteceu antes de ter essas maluquices que a gente tá tendo aí no governo. Mas eu acredito que eles foram financiados em 1 milhão. 1 milhão ou 500 mil, se eu não me engano, pra poder lançar esse jogo. E ele tá lá no Steam, é um tremendo jogo fantástico para multiplayer de sofá. Basicamente é uma estação espacial que você e seus amigos mudaram para lá e vocês precisam limpar os cômodos para conseguir estabelecer uma base espacial. Ele lembra muito o Overcooked. E ele é um jogo fantástico, 100% BRzão, feito aqui no Brasil com financiamento nacional. Então eu quis citar aqui 3 exemplos de um jogo que ele faz parte de um cenário misto internacional, mas que tem um DNA brasileiro muito forte.
um jogo que foi lançado, o primeiro que eu citei que foi o Celeste, né? O Blazing Chrome, que ele é um jogo independente, roots, assim, que basicamente o Danilo não teve financiamento de nada, eles só fizeram um jogo e botaram para vender e usando os contatos deles eles conseguiram colocar nas outras plataformas, que é o Blazing Chrome, e também o Out of Space, que teve um financiamento aí da Ancine. Ou seja, tem 3 áreas aí que, se você é desenvolvedor brasileiro, você pode tentar entrar, né? Se você se você falar bem inglês, pode tentar entrar no misto, tentar lançar o jogo por sua conta ou tentar um financiamento. Agora, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Eu sou uma pessoa que entende razoavelmente coisas na internet, programas, etc. Eu tenho uma ideia, um roteiro louco aqui na minha cabeça, e eu quero colocar esse roteiro, quero fazer um filme. Quero fazer um filme, não, quero fazer um jogo usando esse roteiro, usando essa minha ideia. Você tem algum programa, assim, que no meu tempo de lazer eu possa utilizar para poder colocar essa ideia no jogo? Então, certo. No caso, nesse exemplo, né, essa pessoa nunca desenvolveu um jogo ou não tem muita familiaridade sobre, né? Sim, eu consigo desenvolver um jogo? Com certeza absoluta você consegue desenvolver. É uma estrada muito curta até você fazer alguma coisa muito legal. Porém, até você fazer o que realmente você quer, é uma estrada bastante longa. Porque muita gente tenta começar no desenvolvimento indie, eles tentam... normalmente as pessoas tentam trazer alguma ideia muito legal e muito ambiciosa para poder desenvolver, sabe? O que mais rola é tipo assim, vou fazer o segundo GTA aqui, sabe? Vou fazer o GTA no Brasil. Que é uma ideia absurda. É muito grande, né? O que eu tava pensando mesmo é alguma ideia mesmo mais voltada para a história mesmo do que pensar em bonecão 3D, sabe? Fazer as coisas mais complexas, tá? O que eu tava pensando era de uma coisa mais simples, sabe? Um programa que me ajudasse a desenvolver, contar uma história e pudesse ser em pixel art. Falando em roteiro, em história mesmo, se você quiser... Bem, você pode... O que eu recomendo para todo mundo que quer começar a desenvolver jogo indie é começar de baixo, ter um pouquinho de paciência e cortar escopo. Você vai fazer 30 jogos ruins antes de fazer um bom. Então, faz os 30 primeiros logo. Basicamente, você pegar essa ideia que você tem e deixar ela guardada um pouco e tentar pegar uns conceitos que são legais dela, para conseguir fazer um projeto muito menor, muito mais básico, uma historinha que você consegue desenrolar em 5 minutinhos ali na frente do computador e tentar fazer ela, sabe? O primeiro passo que eu acredito que seja de fato esse. Porque se a gente for pensar em programa para poder fazer, eu posso te dar 1 milhão de sugestões, sabe? Por exemplo, sei lá, tem o Construct, que eu gosto muito dele, né? Que é para poder fazer jogo que roda no navegador. Uns projetos mais simples, que você não precisa saber programar. Ele é muito bom. O Game Maker, para você fazer projetos mais básicos, também é muito bom. Se você quer investir a longo prazo, o Unity, que acho que é a plataforma para desenvolver hoje que é a mais completa. Você faz jogo 2D, faz jogo 3D, faz mobile, faz jogo de console. Você faz tudo no Unity e não precisa sair dele. Então, se você vai realmente investir em aprender alguma coisa, eu recomendaria o Unity. Só que, assim como qualquer... por exemplo, quando você entra numa faculdade de design, a sua primeira pergunta é: quando é que eu vou aprender a mexer no Photoshop, sabe? Uhum. E, na verdade, quando você se forma na faculdade de design, você entende que o Photoshop é o de menos. O que importa realmente é o conceito e a forma de você fazer as coisas. Então, se a pessoa quer desenvolver um jogo hoje, eu recomendo diminuir e já quiser chegar com uma ideia, igual no exemplo que você me falou, eu tenho seja uma história, seja uma mecânica, seja uma ideia de um jogo puramente assim, ideia dele, é você pegar essa ideia e você conseguir pegar pedacinhos dela e fazer projetos muito menores para eles realmente nascerem, entendeu?
e você vê o feedback do público com isso e tudo mais. Então, eu recomendaria isso. Você tem uma história muito legal, pega fragmentos dessa história, separa ali a ideia principal dela, baixa o Construct, algum programinha bem simples, procura entre os seus amigos que sabem fazer jogos e faz um projetinho pequeno que dure 5 minutos uma pessoa jogando. Eu acho que esse que é o primeiro passo. Agora, eu lembrei de uma coisa aqui que não estava no roteiro, mas deveria estar, que são jams. Porque você já organizou várias jams. Jams aí é uma coisa que está sempre acontecendo em toda a BGS. Então, as jams, elas são pequenos eventos para desenvolvimento de jogos. Basicamente, vou inventar uma jam aqui agora. Esse aqui é um evento que em 48 horas você vai ter que fazer um jogo sobre batatas. Então, você te deu um tempo limitado e te deu um tema. Normalmente é isso. E aí as pessoas fazem jogos. Na maioria das jams existe uma competição, né? Esses jogos feitos, eles são avaliados e os melhores talvez possam ganhar algum prêmio, talvez possam ganhar só reconhecimento. Normalmente as jams têm isso, mas o foco da jam não é a competição, e sim a motivação das pessoas fazerem algo. E eu acho que jam é muito legal para as pessoas poderem começar a desenvolver, por você já apresentar para a pessoa o que é um escopo, né? Por exemplo, vou começar a fazer jogo. Uma coisa é eu começar com algum projeto gigantesco a fazer um jogo, sabe? Aí acrescentando recursos, acrescentando features ali no meu jogo, esse jogo não fica pronto nunca. Outra coisa é você ter um tempo limitado para poder fazer. Você tem 48 horas, você já encara o seu projeto de um jeito diferente, você já olha para um monte de coisa legal que você queria fazer e você olha para aquilo ali e fala, putz, isso aqui não vai dar para fazer. Então, é muito sobre você... participar de jams é muito um exercício sobre você aprender a desapegar e a cortar coisas, sabe? Fora também que você conhece muita gente legal e você vê as pessoas jogando, sabe? Pô, você faz um jogo pra jam e aí depois você procura no YouTube e acha um cara da Rússia jogando e comentando o seu jogo. É uma sensação muito legal. Nosso foco aqui é o Xbox. Eu gostaria que você recomendasse primeiramente jogos nacionais indies disponíveis na Game Pass e jogos gringos também, né? Pode fazer a sua própria seleção aí. Quais seriam? Então, se você gosta de jogo indie e você tem um Xbox, cara, talvez você esteja em uma das melhores situações possíveis por causa do Game Pass. Porque o Game Pass tem muito jogo indie e tem muito jogo legal. Eu citei aqui o Blazing Chrome. Blazing Chrome está no Game Pass, então ele parece um pouco com Contra, é muito divertido, gosto bastante dele. Como eu não sei todos de cabeça, eu tô aqui com a página do Game Pass aberta, e eu vou passando as páginas aqui e vou citando alguns que eu vejo e que eu achei interessante, né? E logo de cara aqui eu já vejo Gato Roboto. Você já jogou Metroid? Gosta de Metroid? Não, nunca joguei Metroid não, mas eu tô jogando um jogo parecido também nesse tipo de explorar e desbloquear poderes, que é o Indivisible. Isso, o Indivisible, ele é um indie, né? Inclusive tá no Game Pass. A outra, você pode falar melhor dele que ninguém aí, se ele é bom, se ele é ruim, eu não joguei ele, você jogou bastante, eu nem sabia que ele era indie. Eu acho ele lindíssimo, belíssimo, feito... Eu acho que, se eu não me engano, eu escrevi um pouquinho sobre ele, porque eu fiz uma lista no site do Gamer Girls. Eu fiz uma lista de jogos com protagonistas femininas e eu acabei colocando ele. Pelo que eu me lembre, eu acho que ele é desenhado à mão, sabe? É um negócio assim. É uma coisa lindíssima. Sim, e realmente ele é muito bonito. E outro jogo legal com protagonista feminina, que eu já fiz. Estranhamente a gente citou os jogos aqui de protagonista feminina, né? Que é o Indivisible, o Blazing Chrome, que é a Mavra, que é a protagonista feminina também. E eu vou citar aqui o Gato Roboto, que é um jogo que você joga com uma gatinha, que ela entra dentro de uma armadura, né? Eu tava falando do Metroid aqui, porque o Gato Roboto é um Metroidvania clássico, ele lembra muito Metroid. E ele é bem curtinho também, então, pra quem não é muito acostumado com a Metroidvania, ele é uma porta de entrada fantástica pra esse gênero. Joguinho simples, ele é todo preto e branco, mas com uma pixel art
surreal de maravilhosa, assim. Deixa eu futucar aqui pra ver se eu acho mais um. Eu acho que a gente também tem o... Deixa eu ver se tem aqui no Game Pass, que é o Momodora. Momodora. Tá disponível. Momodora 2. Eu não sei se o 1 tá, mas o 2 eu acho que na verdade, esse é o 4. É o Reviré Under the Moonlight. É isso aqui. Tá. Uhum. Ele é o quarto jogo da sequência, é o Momodora. Pesquisem Momodora no Game Pass aí que vocês vão achar. Mais um jogo com protagonista feminina, outro Metroidvania. Só que esse tem uma pegada um pouco mais Dark Souls, que ele é mais difícil, mas ele é fantástico, cara. E é um jogo que eu não sei exatamente se ele é brasileiro ou se ele tem um DNA brasileiro. Ou seja, brasileiros na equipe, né? A galera que fez ele é uma galera que não se expõe muito, não se vende muito como desenvolvedor nacional. Mas até onde eu vi, ele é um produto brasileiro, sim, pelo menos na parte do game design, né, do gameplay e tudo mais. Ele tem um DNA brasileiro ali que eu não sei exatamente onde é, mas de qualquer forma é um Metroidvania fantástico. Então eu acho que essas 4 recomendações são excelentes aí para poder começar. 4 jogos com protagonista feminina, que é o Momodora Reviré Under the Moonlight, o Blazing Chrome, o Indivisible e o Gato Roboto. Isso, e você escreveu o Dig World. Não, Dig World 2. Sim, ele também, você fez aquele texto lá, o Steam World Dig 2, ele é muito legal também, recomendo bastante. Eu não ia citar ele porque ele é outro Metroidvania, talvez fique em Metroidvania demais, mas de qualquer forma, mesmo ele sendo um Metroidvania, ele ainda tem um looping, o que você faz nele ali é muito diferente dos outros. Ele tem umas brincadeiras com mineração, com uma repetição assim, mas que ele é bem legal também. O Steam World Dig é fantástico. Então, nós vamos para nossa finalização, e antes da gente deixar nossos próprios contatos, eu vou aproveitar que tá fresquinho aqui na minha cabeça e dar 2 recomendações. Um é o meu próprio texto, né? Ai, meu Deus, como eu sou maravilhosa, né? Meu próprio texto lá no Gamer Girls, tá? Você pode acompanhar que são 12 jogos com protagonistas femininas disponíveis na Game Pass, que a gente acabou comentando sobre ele aqui durante as indicações do Kiliano. E queria também indicar uma entrevista que eu fiz com desenvolvedoras. Na verdade, são uma série. Eu não sei ainda como é que eu vou deixar esse podcast, né? Como é que vai estar a descrição dele, mas eu devo deixar tudo linkado na descrição. E na BGS teve um ano que eu fiz entrevista com desenvolvedoras de jogos indies. E também vou deixar linkado aqui. Então, vocês podem entrar em contato com o Kiliano de qual forma, Kiliano? Então, a principal forma de acesso é o site, que é o 365indies.com. Entrando ali, você já consegue acessar o canal, tem chat para falar comigo. Todos os meus vídeos são lançados também como podcast. Então, se você prefere ouvir do que assistir, você pode assinar lá no Spotify. 365 em número, né? 365indies.com. E no meu caso, né? Vocês podem acessar o Gamer Girls com 3 R's e sem o I, tá? E o nome desse podcast, acredito que vai ser Não Tanco, né? Acredito que vai ser Não Tanco, né? Se for, você pode também acessar através pesquisando, né, no Google. A gente é Gamer Girls em todas as redes sociais, tá? Facebook, temos canal no YouTube agora também. O Gamer Girls é um clã, é um grupo, né? Aberto, tá? É um clã aberto, vocês podem fazer parte de outros clãs também. Se vocês quiserem participar, é só entrar em contato conosco. E agradecimentos, eu queria agradecer a Kiliano pela presença. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz aí de bater papo sobre o jogo independente que eu gosto tanto. Pois é, espero que você venha falar mais sobre outros jogos, né? Chama que eu colo. Sim. Obrigado pela participação, obrigado a todos os ouvintes e beijo. Até a próxima.